Você já se perguntou por que, mesmo depois de tantas tentativas, a paz ainda parece tão distante? Por que, mesmo buscando consolo nas palavras, nos conselhos, nas canções e até nos silêncios, o coração ainda grita por descanso? Talvez o que esteja faltando não seja algo fora de você, mas algo que só o céu pode oferecer. Há uma mensagem que ecoa desde os tempos antigos, atravessando desertos, prisões, cruzes e corações partidos. Uma mensagem viva, espiritual, urgente. Uma mensagem que não apenas fala de paz, mas a entrega, a mensagem mais forte para a paz. Não é uma filosofia, não é uma ideia bonita, não é um pensamento otimista, é uma verdade eterna. E essa verdade tem nome: Jesus. Jesus não apenas falava sobre paz, ele era e continua sendo a própria paz encarnada. Em um mundo onde guerras, pressões internas e vozes destrutivas disputam o controle da alma, o que ele oferece não é algo superficial. A paz de Cristo é diferente. Ela não depende de circunstâncias, não se abala com diagnósticos, não desaparece com as más notícias. É uma paz que brota do Espírito, que transcende a lógica, que resiste à dor e silencia o caos. E o mais extraordinário, essa paz começa com uma mensagem, não qualquer mensagem, mas uma que toca a alma em profundidade e revela o que está escondido sob camadas de medo, ansiedade e desespero. Os ensinamentos de Jesus sempre nos conduziram a um lugar de rendição, de confiança, de oração viva. Ele nos ensinou que a paz não se conquista, ela se recebe. E para receber essa paz, é preciso ouvir com o coração. É preciso abrir espaço para que essa mensagem poderosa atravesse nossas defesas e toque o ponto exato onde a dor se esconde. Jesus dizia: "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá." E é nesse versículo, escondido como uma pérola no mar revolto da alma, que está a essência desta jornada. Quando ouvimos a mensagem de Cristo com um coração sincero, algo começa a se mover. A oração deixa de ser apenas um ritual e passa a ser comunhão, um clamor silencioso, um suspiro do Espírito, uma entrega que ativa o céu. E é nesse diálogo entre a dor e a fé que a paz de verdade começa a emergir. Não é um sentimento passageiro, não é um alívio temporário. É uma presença que permanece, um descanso invisível que sustenta, uma mão que segura a nossa, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. A mensagem mais forte para a paz é aquela que confronta o medo e o silencia, que ilumina o vale escuro e o transforma em campo fértil, que entra em nossos quartos vazios, em nossas rotinas solitárias, em nossos pensamentos cansados e muda tudo. E essa mensagem é ativada quando nos aproximamos de Deus com sinceridade, quando nos permitimos orar não apenas com palavras, mas com a alma. Quando paramos de tentar controlar tudo e apenas dizemos: "Senhor, fala comigo." E é nesse momento de entrega, nessa busca verdadeira por ouvir o que o céu está dizendo, que a paz começa a descer. Primeiro como uma brisa, depois como um abraço, e então como um rio que inunda tudo. Jesus sabia que o mundo nos faria chorar, nos pressionaria, nos adoeceria por dentro. E por isso nos deu palavras que curam, que guiam, que libertam, cada uma delas carregada da mensagem mais forte para a paz que a alma pode conhecer. Esse vídeo é mais do que um conteúdo, é um encontro, um chamado, uma resposta que talvez você tenha buscado por muito tempo. E agora, ao final desta introdução, o que virá a seguir não será apenas mais um ensinamento, será uma experiência. Porque quando abrimos o coração para ouvir o que vem do alto, o que desce não é apenas som, é vida, é luz, é cura, é paz. Se enquanto ouvia essa mensagem algo dentro de você se moveu, se lágrimas quiseram cair, ou se o coração se apertou sem motivo aparente, saiba, isso já é o Espírito Santo falando com você. Por isso, agora eu te peço com sinceridade,
Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa se é por você, por alguém que você ama ou por uma causa que está pesando demais em sua alma. Escreva mesmo que sejam só algumas palavras ou até uma frase curta como "Preciso de paz, Senhor". Enquanto você comenta, o céu se move e nós vamos orar por você. Sim, juntos, como uma comunidade que crê, intercede e permanece firme na fé, vamos levantar um clamor que toca o coração de Deus. A oração é o nosso respiro quando o mundo sufoca. É o elo mais íntimo com o céu, mesmo nos dias em que nos sentimos distantes. Orar não é sobre ter respostas rápidas, é sobre confiar, é sobre abrir o coração, mesmo que em pedaços, e permitir que a presença de Deus reconstrua tudo. É na oração que encontramos o caminho para essa paz que excede o entendimento. A paz que não depende de mudanças externas, mas de uma presença interna. A paz que começa agora, neste instante, quando você escolhe orar junto conosco. E se esta mensagem falou com você, se o seu coração foi tocado por alguma frase, algum versículo, algum silêncio, então deixe o seu like agora mesmo. Isso faz com que este vídeo chegue a outras pessoas que estão sedentas por essa paz, que estão quebradas, mas não sabem como pedir ajuda, que talvez estejam no limite, e você pode ser a ponte que as leva até esse alívio. E claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Faça parte desta comunidade que ora, que aprende, que cresce e que caminha junto na presença de Deus. A cada novo vídeo, você receberá uma palavra viva que transforma o espírito, alimenta a fé e fortalece a sua jornada. Este é apenas o começo. Agora, feche os olhos e prepare seu coração, porque vamos orar. Quando a paz do mundo falha, a de Jesus se revela. Vivemos num tempo em que a palavra paz é usada com facilidade, mas raramente é compreendida em sua plenitude. Há paz em discursos, em canções, em slogans publicitários e em promessas políticas. Mas a paz que o mundo oferece é frágil, condicional e frequentemente ilusória. Ela depende de resultados, de conforto, de controle. A paz que o mundo propõe está sempre ligada ao que está fora. Finanças equilibradas, saúde estável, relações em harmonia, estabilidade emocional. E enquanto tudo está no lugar, essa paz parece funcionar. Mas basta uma notícia inesperada, um diagnóstico, uma traição, uma perda, uma mudança abrupta, e ela se esvai como fumaça ao vento. É nesse momento, quando a paz do mundo falha, que a verdadeira paz, aquela que vem do alto, começa a se revelar. Jesus nunca prometeu um caminho sem turbulências. Na verdade, ele nos alertou de que no mundo teríamos aflições. Ele sabia que a realidade seria dura, que a dor seria inevitável, que o coração humano enfrentaria tempestades. Mas foi exatamente por isso que ele fez uma promessa diferente de tudo o que já havia sido dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa declaração, dita pouco antes de sua crucificação, carrega um peso profético e espiritual que muitos ainda não entenderam. Não se trata de um alívio emocional passageiro, mas de uma transferência eterna de segurança. Uma paz que não depende do que se vê, mas do que se crê. Uma paz que não se quebra diante do caos, porque ela não nasce da circunstância, mas da presença. É no colapso que essa paz se revela. É na hora do choro que ela se manifesta. É quando tudo parece perdido que ela aparece como um fio invisível, segurando a alma para que ela não desabe completamente. A paz de Cristo não nos anestesia, ela nos sustenta. Ela não nos impede de sofrer, ela nos consola no sofrimento. É uma paz ativa, que trabalha em silêncio, que invade os espaços internos do espírito e reorganiza tudo por dentro. Quando todos ao redor veem desespero, quem tem essa paz permanece de pé, não porque é mais forte, mas porque está ancorado em algo maior. A paz de Jesus não é teórica, é vivida.
e só é conhecida por quem ousa confiar quando tudo parece ruir. Essa paz não está à venda. Não pode ser conquistada com boas obras, nem com longas orações decoradas. Ela é entregue. É um presente de Jesus para os que decidem se render, para os que dobram os joelhos e dizem: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. É nessa confiança que o Espírito Santo age. Ele traz à memória as palavras de Cristo. Ele acalma os ventos internos. Ele sussurra no meio do ruído. A paz verdadeira não grita. Ela ocupa o lugar do medo. Ela não precisa ser explicada. Ela apenas se instala. E muitas vezes ela chega quando já não esperávamos mais por nada. Existem pessoas que passaram pelas piores dores e ainda assim irradiam calma. Existem mães que enterraram filhos, homens que perderam tudo, jovens que enfrentaram doenças terminais. E mesmo assim, quando você se aproxima deles, sente uma atmosfera diferente. Não é resignação, é paz. Não a paz que o mundo finge oferecer, mas a que Cristo plantou dentro deles em meio ao caos. Essa paz não pode ser imitada, só pode ser recebida. E só a recebe quem se entrega. Você talvez esteja vivendo exatamente esse ponto de ruptura. Talvez esteja cansado de tentar manter tudo sob controle. Talvez já tenha confiado em pessoas, em métodos, em terapias, em tentativas humanas. E tudo isso tenha falhado. É nesse ponto que o céu se abre. Porque é quando você solta o controle que a mão de Deus começa a agir. A paz de Jesus não entra em lugares cheios. Ela ocupa o espaço da renúncia. Ela chega onde há espaço, e às vezes o sofrimento abre esse espaço à força. Mas mesmo assim, quando ela chega, tudo muda. O cenário pode permanecer o mesmo, mas você já não é mais o mesmo. Se você está lendo isso com os olhos marejados ou com o coração apertado, saiba, essa paz está disponível para você agora. Não depois que tudo melhorar, mas agora, exatamente no ponto em que você está. O que Cristo oferece não é uma paz futurista, é uma presença constante. Ele caminha com você mesmo em vales escuros. Ele se senta ao seu lado quando ninguém mais entende a sua dor. E ele sussurra ao seu coração algo que talvez você não tenha ouvido há muito tempo. A minha paz eu te dou. Se isso falou com você, se essa verdade penetrou fundo, escreva nos comentários: eu quero a paz que o mundo não pode dar. Ou, Jesus, planta tua paz em mim. Suas palavras não serão apenas um comentário, serão uma oração. E essa oração pode ser o começo de algo completamente novo, algo que nem o mundo, nem as dores, nem os medos conseguirão tirar de você. O que Jesus realmente quis dizer com "a minha paz vos dou". Quando Jesus disse "a minha paz vos dou", ele não estava oferecendo uma promessa leve e simbólica, mas uma herança espiritual inquebrável. Poucos realmente param para refletir sobre o peso dessas palavras. Jesus não estava apenas tentando acalmar os discípulos diante de um cenário difícil. Ele estava prestes a ser preso, torturado e crucificado. Mesmo assim, naquele exato momento de dor iminente, o que ele deixou como legado foi paz. E não qualquer paz. Ele fez questão de diferenciar. Não a dou como o mundo a dá. Ele sabia que o conceito de paz para o mundo era condicional, baseado em resultados, em segurança exterior, em estabilidade emocional. Mas a paz dele era diferente. Era uma paz que atravessaria prisões, perseguições, perdas, enfermidades e até a morte. Era uma paz que não se desfazia com a tragédia, mas que se enraizava nela. Essa paz é mais do que um estado de espírito, é uma presença. Ela vem quando o Espírito Santo passa a habitar em nós. E por isso é possível senti-la mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando estamos cheios de perguntas, mesmo quando o corpo está cansado e a alma esgotada. É uma paz que desce quando fechamos os olhos e dizemos, com o que nos resta de fé: Jesus, cuida de mim. Ela não precisa de explicações, porque a paz de Jesus não responde à lógica humana. Ela responde à entrega.
O mundo precisa entender para confiar, mas com Jesus é ao confiar que começamos a entender. Quando ele disse essas palavras, Jesus também nos libertou de uma ilusão, a de que ter paz é viver sem problemas. Não, ter paz é viver em meio a eles, sem que eles nos controlem. A paz de Jesus nos ensina a dormir no barco enquanto a tempestade grita, a caminhar sobre as águas quando tudo ao redor afunda, a crer quando tudo diz que não. Ela é a resistência silenciosa do espírito, a blindagem invisível do coração, a serenidade no olho do furacão. E essa paz não é para poucos, não é privilégio de santos ou iluminados, é para todos os que crerem, para todos que, mesmo com a alma em ruínas, escolherem dizer: eu aceito essa paz. Essa escolha, no entanto, exige renúncia. A paz de Jesus só encontra lugar em corações que estão dispostos a soltar o controle, a abrir mão do orgulho, a deixar de lutar com as próprias forças. É uma paz que exige entrega, que exige oração, que exige rendição, porque o que ele oferece não se mistura com o que o mundo ensina. A paz dele não compete com o nosso medo, ela o substitui. Mas para que isso aconteça, é preciso deixar espaço. E às vezes o sofrimento nos ajuda nisso. Ele esvazia, ele quebra. E no meio dos cacos, a paz de Cristo encontra lugar para florescer. Se você tem vivido dias de confusão, ansiedade ou vazio interior, talvez seja a hora de parar de tentar entender tudo e apenas aceitar essa paz. Talvez seja o momento de dizer: Senhor, eu não quero mais a paz que depende das circunstâncias. Eu quero a tua paz. E mesmo que no início pareça que nada mudou, você vai começar a perceber algo diferente. Um silêncio mais leve, um pensamento mais calmo, uma lágrima que já não pesa tanto. A paz de Jesus não chega com barulho, ela chega como um sussurro, mas ela muda tudo. Nos comentários, escreva: eu aceito a paz que Jesus me dá. Ou, se quiser algo mais íntimo: Jesus, a tua paz é a única que eu quero. Essa declaração pode ser mais do que um comentário, pode ser o início de uma transformação que você nem imagina. A paz não é ausência de dor, é presença de Deus. É comum pensarmos que paz é quando tudo finalmente se acalma. Quando os boletos estão pagos, os relacionamentos estão estáveis, a saúde está em dia e os planos estão se realizando. Mas a verdadeira paz, a paz que Jesus nos oferece, não precisa que tudo ao redor esteja bem. Ela nasce em outro lugar. Ela nasce da presença de Deus. E quando ela se instala, ela não remove a dor. Ela transforma o significado dela. Porque com Deus, até a dor ganha propósito. Até o choro vira semente. Até o deserto floresce. A presença de Deus não cancela as tempestades, mas faz com que o nosso interior não seja destruído por elas. Essa verdade é difícil de aceitar para quem foi ensinado que a fé é um bilhete para uma vida sem sofrimentos. Mas Jesus nunca disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco, e é essa presença que muda tudo. A presença dele no vale nos dá direção. A presença dele no hospital nos dá consolo. A presença dele no luto nos dá esperança. A presença dele no fracasso nos devolve dignidade. Não é sobre onde estamos, é sobre com quem estamos. Quando Deus está conosco, a dor já não tem a última palavra. O medo já não dita o ritmo. A ansiedade já não controla os pensamentos, porque a presença dele é maior que tudo isso. A paz de Jesus não se instala porque o sofrimento vai embora. Ela se manifesta mesmo enquanto ele ainda está presente. Isso é o que a torna sobrenatural. Isso é o que a diferencia de tudo o que o mundo pode oferecer. É como se uma luz suave começasse a brilhar dentro da alma, mesmo quando tudo ao redor está escuro. E essa luz, mesmo pequena, é suficiente para continuar. Às vezes, ela nem dissipa o caminho inteiro, mas ilumina o próximo passo. E isso basta. A presença de Deus não responde todas as perguntas, mas dá sentido ao silêncio. E é nesse silêncio que encontramos a paz.
Há pessoas que vivem com dores físicas constantes, com diagnósticos difíceis, com traumas profundos, e ainda assim têm uma serenidade inexplicável. É porque aprenderam que a paz não depende do que dói, ela depende do que habita. E quando Deus habita, até a dor perde sua força. Não desaparece, mas perde o poder de nos dominar. Isso não se aprende em livros, nem se ensina em teorias. Isso se vive. Isso se encontra no quarto escuro da oração, na madrugada de angústia, na lágrima que vira clamor. É nesse lugar que a paz se revela. E uma vez que ela entra, nunca mais você será o mesmo. Se isso te tocou, escreva nos comentários. Mesmo com dor, eu escolho a paz. Ou, se preferir algo mais íntimo, tua presença, Senhor, é a minha paz. Essa frase pode se tornar um testemunho silencioso para quem ainda está procurando por sentido em meio à dor. E pode ser o começo de uma cura que vai além do corpo, uma cura que atinge a alma. Como a oração ativa a paz interior. A oração não é apenas uma disciplina espiritual ou uma prática religiosa. Ela é um movimento profundo da alma em direção ao Criador. Um clamor que nasce muitas vezes sem palavras, feito mais de suspiros do que de frases. E é justamente nesse ato silencioso e constante de buscar a Deus que a verdadeira paz começa a se manifestar dentro de nós. A oração não muda apenas circunstâncias, ela transforma atmosferas internas. Quando oramos com sinceridade, mesmo em meio ao caos, o coração encontra repouso. É como se o espírito começasse a respirar, como se uma brisa suave invadisse a tempestade e reorganizasse o que por dentro estava desordenado. A paz não é fruto da ausência de problemas, mas da presença constante daquele a quem entregamos todas as nossas dores em oração. Jesus orava em todo o tempo. Ele se afastava da multidão, subia ao monte, se retirava de madrugada, porque sabia que a oração era o alicerce da sua paz. E se até o Filho de Deus precisava se reconectar ao Pai constantemente, o que nos faz pensar que podemos ter paz sem cultivar essa conexão? A oração não precisa ser longa nem perfeita, ela precisa ser verdadeira. Não exige cenário ideal, nem estado emocional específico, ela só exige entrega. Um coração disposto a abrir espaço para que Deus habite. É nessa abertura que a paz entra. E quando ela entra, ela muda o tom da nossa mente. Ela acalma pensamentos acelerados, afasta pressões invisíveis, dissolve pesos que carregamos há anos sem perceber. Quando nos ajoelhamos para orar, não estamos apenas falando com Deus, estamos expondo a alma à luz, e a luz cura, revela, restaura. A oração é a linguagem da intimidade. É ali, no silêncio do quarto, que se ouvem as respostas mais profundas. Não porque Deus fale sempre de forma audível, mas porque a paz que Ele envia é em si uma resposta. Às vezes, a única resposta que precisamos. Há momentos em que a oração não muda o mundo ao nosso redor, mas muda o nosso modo de vê-lo. E isso já basta para suportar qualquer tempestade. A oração ativa a paz interior porque ela nos retira do controle e nos coloca na dependência. Ela quebra a ilusão de que somos responsáveis por tudo e nos devolve a verdade, que somos cuidados, acompanhados, amados. E quando essa certeza se instala, a paz se manifesta. Você pode não ter as respostas agora, pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas quando você ora, o hoje se acalma, o presente se ajusta, o coração se acomoda e o Espírito Santo começa a operar com liberdade. Essa paz é um fruto e, como todo fruto, ela precisa ser cultivada. Precisa de solo, de constância. O solo é a sinceridade. A constância é a oração diária e a rega é a entrega contínua daquilo que nos rouba a calma. É por isso que muitas vezes só começamos a experimentar essa paz depois de sermos sinceros o suficiente para dizer: Senhor,
Eu não aguento mais, porque é nesse ponto de rendição que o céu desce. A oração verdadeira ativa o mover de Deus, não porque nossas palavras sejam mágicas, mas porque o nosso quebrantamento atrai o céu. Se você tem sentido sua paz roubada, sua mente agitada, seu coração inquieto, talvez o que esteja faltando não é um milagre exterior, mas um retorno ao lugar secreto da oração. Ali, mesmo em silêncio, Deus age. Mesmo sem palavras, Ele responde. E a resposta dele, muitas vezes, vem em forma de paz. Uma paz que ninguém tira, que o mundo não dá, que as circunstâncias não afetam. Escreva nos comentários: minha oração é meu lugar de paz. Ou, se desejar algo mais íntimo: Senhor, ensina-me a orar até que a paz me encontre. Sua declaração pode tocar alguém que esqueceu como orar. Pode reacender um coração apagado pelo cansaço. Pode despertar o início de uma nova jornada interior. O Espírito Santo e a paz que excede o entendimento. Existe uma paz que não pode ser explicada. Ela não se ajusta às lógicas humanas, não se encaixa nas fórmulas da psicologia, nem nos manuais de autoajuda. Essa paz não é racional, é espiritual. É a paz que excede todo o entendimento, conforme prometido na carta aos Filipenses. E essa paz não é algo abstrato. Ela é gerada, ativada e sustentada por alguém, o Espírito Santo. Ele é o agente divino que habita em nós, que intercede por nós, que nos consola, que nos ensina todas as coisas, inclusive como repousar em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. O Espírito Santo não se limita a visitas ocasionais. Ele deseja habitar, permanecer, construir dentro de nós um santuário de serenidade. Quando damos liberdade a Ele, Ele reorganiza tudo por dentro. A alma ferida começa a cicatrizar. A mente barulhenta começa a se calar. O medo dá lugar à confiança. E essa transformação não acontece porque aprendemos novas técnicas. Acontece porque a presença dele invade o nosso caos. O Espírito Santo não é um conceito, é uma presença viva, uma força suave, um consolo eterno. E onde ele está, ali há liberdade. E onde há liberdade, há paz. A paz que excede o entendimento não significa ausência de guerra, mas vitória dentro dela. É como se, mesmo em meio à tempestade, o nosso interior estivesse selado por algo que o vento não pode tocar. Isso é obra do Espírito. Ele nos protege de dentro para fora. Ele se move no silêncio, mas sua presença é poderosa. Ele sussurra verdades quando tudo em nós acredita nas mentiras do medo. Ele nos lembra quem somos quando o mundo nos diz que somos nada. Ele aponta o caminho quando todas as estradas parecem encobertas. O Espírito também é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando não sabemos o que dizer, Ele continua orando conosco. E essa oração espiritual produz paz, porque nos conecta diretamente ao coração de Deus. É como se por alguns instantes a eternidade tocasse o tempo. E mesmo que nada mude por fora, por dentro tudo já foi restaurado. Isso não é utopia, é promessa bíblica. E ela está disponível para todos que aceitarem viver guiados por Ele e não mais pelas emoções ou circunstâncias. É preciso permitir que o Espírito Santo assuma o controle, que Ele fale mais alto que a nossa ansiedade, que Ele conduza as decisões, os sentimentos, as reações. Quando isso acontece, a paz se torna um estado permanente da alma, mesmo em tempos turbulentos. Isso não se conquista de uma vez, é cultivado, é fruto de relacionamento, de entrega diária, de oração constante, de escuta sensível. E à medida que esse relacionamento cresce, a paz se torna mais sólida, mais profunda, mais real. Escreva nos comentários: Espírito Santo, seja minha paz. Ou, se desejar expressar sua fé de maneira ainda mais íntima: mesmo sem entender, eu confio na paz que vem de ti. Essas palavras podem ser como sementes, e onde há fé,
a colheita. E onde o Espírito habita, nenhuma inquietação permanece para sempre. Há uma guerra acontecendo agora, enquanto você escuta esta mensagem. Não é uma guerra entre nações, nem uma disputa por território, mas um conflito silencioso, muitas vezes invisível, que se trava todos os dias dentro do coração humano. É a batalha pela sua paz. Enquanto você busca por descanso, estabilidade e alívio interior, forças espirituais, emocionais e mentais se levantam para tirar de você aquilo que o céu quer plantar. E o campo de batalha principal não está nas circunstâncias externas. Está na sua mente, nos seus pensamentos, nos sentimentos que você não verbaliza, nas preocupações que tiram o sono, nas dores que ninguém vê. Essa é a guerra mais cruel, porque não é travada com espadas, mas com vozes. Vozes que dizem que você não vai conseguir, que não tem valor, que está só, que Deus se esqueceu de você. O inimigo da sua alma conhece o poder da paz que vem de Deus. Por isso, ele tenta substituí-la com pressa, barulho, distrações, comparações e principalmente medo. Ele sabe que uma alma em paz é uma alma que ouve a voz de Deus com clareza, que uma mente descansada é um lugar fértil para revelações, direções, promessas, e é por isso que ele luta tão intensamente contra isso. Ele semeia dúvidas sutis, agita o coração com pensamentos obsessivos, enche a alma com preocupações irreais e ativa traumas antigos para que você se esqueça de quem é e para onde está indo. Mas o pior ataque que ele realiza é te convencer de que a falta de paz é sua culpa. Que você está assim porque merece, que você não ora o suficiente, que você falhou demais, que você perdeu o direito à tranquilidade. Essas são as flechas invisíveis de uma guerra que precisa ser vencida todos os dias, não com força humana, mas com discernimento espiritual. A paz verdadeira não se conquista com controle, mas com rendição. E toda vez que você decide descansar em Deus, mesmo sem ver mudanças ao seu redor, você está vencendo uma batalha. Cada vez que você escolhe confiar em vez de se desesperar, perdoar em vez de revidar, esperar em vez de manipular, você está ganhando território dentro de si. É uma guerra silenciosa, mas poderosa, porque ela define se você será escravo das emoções ou guiado pelo Espírito. Se você será refém dos acontecimentos ou alguém que carrega dentro de si a firmeza que vem do alto. Jesus sabia que a paz seria constantemente atacada. Por isso, ele nos ensinou a vigiar, não só contra o pecado, mas contra tudo aquilo que rouba o nosso descanso interior. Vigiar é observar os próprios pensamentos, é questionar a origem daquilo que sentimos, é decidir não aceitar como verdade toda emoção que chega. É ancorar a alma nas promessas eternas e recusar viver à mercê dos ventos que sopram lá fora. E isso só se faz com oração, com leitura da palavra, com silêncio diante de Deus. É nesse lugar secreto que a paz se reconstrói, mesmo depois dos maiores abalos. Se você tem vivido dias em que a guerra interior parece interminável, saiba que não está só. E mais, você não está perdendo. O fato de ainda estar aqui, buscando a presença de Deus, é prova de que a paz ainda tem espaço no seu coração. E isso basta. O inimigo pode tentar te confundir, mas ele não pode apagar a paz que Deus colocou em você. E se ela parece distante agora, é só uma questão de tempo até ela florescer de novo. Porque nenhuma guerra é eterna, e toda alma que decide confiar vence no final. Escreva nos comentários: eu escolho lutar pela minha paz. Joe, se quiser ser ainda mais específico, minha alma é território da paz de Deus. Suas palavras são declarações espirituais e podem ser o escudo de outro coração cansado que também luta em silêncio. Jesus e a serenidade no meio da tempestade. Há uma das cenas mais poderosas da Bíblia que nos revela como a paz verdadeira não é a ausência de tempestade, mas confiança no meio dela.
Jesus, no barco com os discípulos, dormia tranquilamente enquanto o vento rugia, as ondas ameaçavam engolir a embarcação e o desespero tomava conta dos homens mais experientes do mar. Pescadores calejados, acostumados com as águas, estavam em pânico. E o Filho de Deus deitado dormia, não por insensibilidade, não por desprezo, mas porque estava ancorado em algo que os discípulos ainda não compreendiam. A paz de quem sabe quem é, de onde veio e para onde vai. A paz de quem sabe que a presença de Deus não nos livra da tempestade, mas nos garante que ela nunca terá a última palavra. Os discípulos correram a acordá-lo, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta ainda ecoa nos nossos dias. Quantas vezes, em meio ao caos, também gritamos com o céu em desespero, perguntando por que Deus está em silêncio? Por que Ele não faz nada? Por que Ele parece dormir enquanto tudo desmorona? Mas a resposta está na própria atitude de Jesus. Ele se levantou, repreendeu o vento e acalmou o mar. E em seguida, olhou para os discípulos e disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta não era um julgamento, mas um convite. Um chamado para que eles percebessem que, se ele estava no barco, não havia motivo para medo. Essa história não foi escrita apenas para impressionar, mas para ensinar. Ela nos mostra que a paz não é o que sentimos quando tudo vai bem, é o que carregamos quando tudo vai mal. E essa paz vem da consciência da presença. Enquanto Jesus está no barco, nenhuma onda pode afundá-lo. E o mais belo de tudo é saber que ele continua no barco até hoje, mesmo quando o vento sopra mais forte, mesmo quando parece que ele não responde, mesmo quando o barco balança tanto que pensamos em pular, ele está, e enquanto ele estiver, haverá esperança. O que precisamos aprender é a descansar como ele descansava, a entender que há tempestades que não vêm para nos destruir, mas para revelar quem está conosco, que há ventos que não vieram para nos derrubar, mas para nos ensinar a confiar, que há barulhos que não precisam ser respondidos, precisam apenas ser entregues a Deus, porque Ele sabe o momento exato de se levantar e acalmar tudo. E até que isso aconteça, a serenidade de Jesus é o nosso modelo. Dormir no meio da dor, confiar no meio da dúvida, silenciar no meio do caos. Você pode estar em um barco sacudido neste exato momento. Pode estar sentindo que Deus não está vendo sua luta, mas Ele está. Ele apenas está tão seguro do resultado que não precisa se mover ao nosso ritmo. A serenidade dele é prova de que a vitória já foi decretada. E se você decidir confiar, mesmo sem entender, a paz vai te encontrar. Ela virá como um sopro suave entre os gritos da alma, como um abraço invisível em meio à solidão, como uma âncora que segura você por dentro, mesmo quando tudo por fora se move. Escreva nos comentários: mesmo na tempestade, eu confio no teu descanso. Ou, se essa palavra falou contigo de forma mais íntima: Jesus permanece no meu barco. Que a sua frase se torne oração e que essa oração acalme outros corações em meio ao vento. O silêncio de Deus também carrega paz. Há momentos na caminhada com Deus em que o silêncio se torna ensurdecedor. Você ora, chora, se entrega, espera e nada acontece. Nenhuma resposta, nenhuma direção clara, nenhum sinal evidente de que o céu está se movendo. O coração começa a se inquietar, a mente questiona, a fé vacila. Você se pergunta: será que Deus me esqueceu? Esse tipo de silêncio é um dos maiores testes espirituais que podemos enfrentar. Mas o que poucos percebem é que nesse silêncio há um mistério profundo, porque Deus não fala apenas com palavras, Ele também comunica paz por meio da quietude. O silêncio dele não é ausência, é presença em forma de descanso. É como uma brisa que não sopra, mas acalma. Um toque invisível que reposiciona a alma sem necessidade de explicações. O silêncio de Deus não é um castigo. É uma pausa sagrada onde Ele trabalha nos bastidores da nossa história.
Quando ele silencia, é porque está agindo em níveis que não conseguimos ver. Está preparando o cenário, amadurecendo o nosso interior, fortalecendo as raízes. É como um jardineiro que planta uma semente e por dias não vê nada na superfície, mas sabe que a vida está se formando no escuro da terra. O silêncio de Deus é esse escuro fértil, doloroso sim, mas necessário, porque é ali que a fé verdadeira nasce. Quando não há mais barulho, nem confirmações visíveis, nem emoções intensas, apenas a decisão firme de continuar crendo. É nesse silêncio que aprendemos a ouvir com o Espírito, a depender não de sinais externos, mas de uma paz interna que contradiz toda lógica. E essa paz não chega de uma vez. Ela se revela aos poucos, como quem sussurra no meio da tempestade: eu ainda estou aqui. E isso é tudo o que precisamos. O silêncio de Deus, quando acolhido com rendição, nos transforma. Ele mata a ansiedade, desarma o orgulho, quebra a necessidade de controlar tudo. Ele nos ensina a descansar mesmo sem entender. E quando aprendemos isso, a paz se torna um estado permanente, não uma visita ocasional. Se você está vivendo esse silêncio, não fuja, não o preencha com distrações, com urgência ou com raiva. Permaneça, silencie também, porque no final, o que mais transforma não é o que Deus nos responde, é o que Ele nos faz sentir mesmo quando não fala. E nesse espaço sagrado, o que Ele deixa é paz. Se isso falou contigo, escreva nos comentários. Mesmo em silêncio, eu confio em ti. Ou se quiser ser mais íntimo, Senhor, que o teu silêncio me ensine a repousar. Essas palavras podem ser o início de uma nova percepção sobre o que realmente significa estar em paz. Quando a oração não muda o cenário, mas muda você, há um momento no caminhar com Deus em que a oração deixa de ser uma tentativa de mudar o mundo exterior e passa a ser um lugar de transformação interior. É quando você percebe que o cenário à sua volta ainda não mudou, que os problemas ainda estão presentes, que as respostas não vieram como esperava, mas, ainda assim, você já não é o mesmo. Algo dentro de você foi realinhado, fortalecido, suavizado. A dor continua, mas agora você tem outra postura. A dúvida persiste, mas o coração não está mais agitado. A oração, nesse ponto, não resolveu tudo, mas renovou você. E isso, na maioria das vezes, é o maior milagre. Deus responde a todas as orações, mas nem sempre com o sim imediato que tanto desejamos. Às vezes, Ele responde com resistência, para nos fortalecer. Às vezes, com demora, para nos amadurecer. Às vezes, com silêncio, para nos ensinar a ouvir de verdade. E frequentemente com transformação, para que aquilo que pedimos deixe de ser o centro e ele se torne o foco. Quando oramos com o coração realmente disposto a ouvir, não apenas a exigir, começamos a experimentar essa virada de chave. O cenário pode continuar desafiador, mas agora sabemos onde pisamos, sabemos quem somos e, principalmente, sabemos quem está conosco. Orar não é um botão de emergência, é um relacionamento. E como todo relacionamento profundo, a oração molda, confronta, cura. O que mais ouvimos nos evangelhos é Jesus se retirando para orar. Não para mudar o mundo ao redor, mas para manter o mundo dentro dele em paz. Essa é a chave. Quando o mundo interior está ordenado, o exterior perde parte do seu peso. A oração pode não tirar a luta, mas tira o pânico. Pode não curar o corpo, mas cura a alma. Pode não abrir a porta, mas abre o entendimento. E então percebemos que a oração não é um meio para obter algo, é o próprio fim. Estar com Deus já é a resposta. Ser transformado por Ele é maior do que qualquer bênção visível. E no final das contas, a paz que buscamos vem disso, de sermos realinhados ao propósito, reconectados com o céu, reposicionados dentro de nós mesmos. Porque um coração em paz muda a forma como vemos a dor, a espera, a luta.
muda tudo, sem mudar nada ao redor. Escreva nos comentários: Senhor, muda o que for preciso em mim. Ou, se desejar algo mais direto, minha oração me transforma. Isso pode ser mais do que uma frase. Pode ser o eco de transformação para quem lê e também espera uma resposta que ainda não chegou. A paz como fruto da permanência em Cristo, paz verdadeira, não é uma visita rápida da presença de Deus. É um fruto da permanência. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E isso não foi apenas um convite para proximidade. Foi uma chave espiritual para uma vida sólida, estável, centrada. A paz não nasce de experiências pontuais com Deus. Ela brota de um relacionamento constante, de uma caminhada perseverante, de uma vida que escolhe todos os dias estar perto de Jesus. É na permanência que o coração se acalma, que a mente se organiza, que o espírito encontra repouso. Estar em Cristo é mais do que crer nele, é viver nele, é construir a rotina com base na sua voz, é fazer da oração um hábito, da palavra um alimento, da adoração uma respiração. E quanto mais tempo passamos nesse lugar de comunhão profunda, mais a paz se torna parte de quem somos. Deixa de ser algo que procuramos, passa a ser algo que carregamos. E quando isso acontece, as pressões externas já não têm o mesmo poder. A ofensa perde força, a ameaça perde sentido, a crise perde domínio. Porque quem permanece em Cristo vive dentro de uma fortaleza invisível que protege por dentro o que o mundo tenta destruir por fora. Essa permanência exige constância, exige renúncia, exige disciplina espiritual. Mas o resultado é extraordinário, porque os frutos da presença não se limitam à paz. Junto com ela vem a mansidão, a esperança, o domínio próprio, a alegria verdadeira. É um pacote espiritual que nos mantém de pé, mesmo quando tudo tenta nos derrubar. E quanto mais permanecemos, mais profundos nos tornamos, mais leves, mais sábios, mais conectados com a eternidade. A paz não é algo que se sente de vez em quando. Ela pode ser o seu novo estado natural, se você decidir viver diariamente em Cristo. Não de forma religiosa, mas relacional, como quem caminha ao lado, como quem ouve a voz do bom pastor, mesmo no meio do barulho. E isso está disponível, está ao seu alcance agora. Basta escolher permanecer. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu escolho permanecer em Cristo. Ou, se quiser expressar sua entrega: em ti está minha paz, Jesus. Que essas palavras sejam a marca de um novo tempo, o tempo da verdadeira paz, que nasce de um coração enraizado no amor do Pai. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a voz do Espírito. Esta não foi apenas uma sequência de palavras, foi uma jornada de fé, de cura e de reencontro com a paz que só Jesus pode dar. Agora, queremos te ouvir. Queremos saber como essa mensagem tocou o seu coração. Comente aqui embaixo a frase: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E se quiser, compartilhe em poucas palavras como essa palavra falou com você. Qual parte mais te marcou? Ou o que Deus despertou em sua alma enquanto assistia. O seu comentário pode ser mais do que um testemunho. Ele pode ser o instrumento que Deus usará para alcançar outro coração que está em silêncio, esperando um sinal. E nós lemos todos eles com atenção e oração, porque acreditamos que cada pessoa que comenta aqui está abrindo uma porta espiritual. Se você sentiu que essa mensagem foi feita especialmente para você, então se inscreva agora mesmo no canal. Aqui você vai encontrar muito mais do que vídeos. Vai encontrar um espaço de acolhimento, palavra viva e mensagens que edificam a sua fé em meio à vida real. Ao se inscrever, você nos ajuda a levar essa missão a mais pessoas que precisam ouvir aquilo que o mundo não tem mais coragem de dizer. Que a paz ainda é possível, que Deus ainda fala e que o silêncio dele também cura. E não se esqueça de deixar o seu like.
Esse pequeno gesto é o que faz o YouTube entregar essa palavra a mais vidas sedentas. O seu apoio fortalece esse projeto e nos dá força para continuar produzindo conteúdos que transformam. Por fim, te convidamos a assistir ao próximo vídeo, que já está aparecendo aqui na tela final. Ele é a continuação do que o Espírito começou hoje no seu coração, porque quando Deus começa uma obra, Ele sempre completa. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que a paz que excede todo entendimento invada a sua mente, a sua casa e todas as suas decisões. E que você nunca mais se sinta sozinho, porque o Deus da paz caminha com você. Até o próximo vídeo.